Qual é o maior erro de quem tenta descobrir se alguém está mentindo? É uma análise fria, única e exclusiva de um sinal. Então, o fato de eu pegar na minha orelha não quer dizer que eu sou mentiroso, que eu sou mentiroso, né? A linguagem, só aquela gesto sozinho e único, ele não quer dizer nada. Pode ser um tique. A pessoa pode estar nervosa, como eu te disse. A pessoa que está sendo entrevistada, ela está nervosa. Claro. Não adianta. Claro. Então, esse é o maior erro, né? Porque existem muitas falácias sobre a pessoa, quer dizer que se eu cruzar a minha perna aqui e afastar a cadeira, eu tô mentindo pro Armando. Então é uma análise fria. Então você precisa olhar o comportamento, a linguagem, você precisa tirar a linha de base e o cenário. O conjunto dessas informações diz para você se aqueles sinais daquela pessoa é uma mentira ou não. É uma sequência, né? É uma sequência, é um conjunto. A gente também mitiga, Armando, essa questão de fazendo um rapport no começo. Então a gente entra no assunto familiar desta pessoa, né? A gente dá para quem tem mídias abertas, a gente dá uma olhada, né, em algumas coisas. E nesse momento inicial da entrevista, a gente procura ganhar essa pessoa, né, de uma forma que ela goste da gente. Isso potencializa muito na hora dela falar a verdade, porque ela vai sentir segurança em falar com você, né? Então, o começo de uma entrevista ele é muito importante, que é o momento que você ganha confiança. Você tem que ganhar a confiança desta pessoa. Então toda essa questão de mentira, ela fica um pouco mais soft no final, porque a gente minimiza. Claro, a pessoa pode mentir, né? E a gente vai ter que usar outras técnicas para identificar. Mas esse ganho que a gente tem fazendo um rapport no começo é muito importante, né? Para quem conduz aí as entrevistas nas empresas. E o rapport começa com duas coisas muito importantes. A primeira é você recepcionar a pessoa em pé e pegar na mão dela e falar: oi, tudo bem? E sorrir. É você levantar da cadeira, ir lá, pegar na mão dela e falar: tudo bem, prazer, obrigado por estar aqui e tal, sou o Dário e tal. São duas coisas super importantes. Não demonstrar a mesma atenção que ele está. Porque exato, e não demonstrar soberba, que eu sou superior, eu não sou. Tua com a mesma atenção, você já está demonstrando para ele o choque, né? Exatamente. E tem uma questão também, Armando, que a gente procura seguir, é estar vestido adequadamente. Então, você vai entrevistar um vice-presidente, um diretor, não é justo você ir com uma roupa muito básica, claro, né? Porque você também não impõe um pouco de autoridade. Respeito. Em contrapartida, se você vai entrevistar alguém muito da base, você também não tem que estar sofisticadamente vestido. Não pode estar de terno e você assusta mais. Você coage. Exato. Então tem todas essas nuances. Por isso que eu falo, entrevista não é algo empírico. Não é. Existe uma técnica realmente para ela ser bem finalizada. Então a vestimenta também é outro ponto. Cada um no seu setor, viu? Existe pergunta certa para fazer a pessoa se contradizer? Existe uma pergunta certa? Pergunta difícil. Como eu te falei, Armando, a entrevista ela é organizada de uma forma que a pessoa ela é recorrente, né? A gente faz uma pergunta, depois a gente recorre nela de uma outra forma no final, e é no momento que ela já não pode talvez voltar para trás. Da marcha ré. Então a estratégia da entrevista, ela também ela respeita um pouco disso para evitar exatamente isso. Então, não sei se eu respondi a pergunta, né? Você quer contribuir? Eu vou tentar dar um exemplo aqui, tá, Armando? Um exemplo simplório. Lá no começo das perguntas abertas, nós perguntamos para ela como que funciona o processo da área dela e quais pessoas ela tem contato e tal. E ela vai falar abertamente que o processo dela é A, B, que passa pelo fluxo e tal, e aprova, e aí tem o contato com a área tal, e com o fornecedor tal, com a pessoa do fornecedor tal, e enfim. E lá embaixo no ponto quente, nós já temos todo o cenário aqui de com quem ela tramita, e talvez nós já tenhamos essa informação, mas nós perguntamos ela mesmo assim. E aqui embaixo no ponto quente, que seja do potencial desvio, ela vai falar, eu fiz tal coisa. Aí a gente volta e vai falar, opa, mas você falou que... Ela falou, não tem contato com esse cara. Mas você falou que aqui em cima que tinha. Então a gente faz ela se contradizer sem ela saber exatamente o como. Você acabou de falar que conhecia o Roberto, agora você falou que não conhece ninguém. Ela fala que desconhecia e aqui fala que conhece. É por isso da importância de fazer uma entrevista estruturada e estratégica. A gente pensa muito, Armando, como que a gente vai fazer ele se contradizer na entrevista, entende? Sem exagero, Armando, às vezes a gente discute 2 semanas antes de marcar uma entrevista. Analisar, vocês
se preparam, né? A gente Muito, se prepara muito. para as possíveis respostas. A gente tem que estar preparado para isso. Você pergunta A, a pessoa vai para o B. Você tem um assunto tal, ela vai... Então você tem que estar preparado para isso. Quando a pessoa fala, senta todo dia, mas de manhã cedo ninguém fala bom dia para você. Ou fala um bom dia, tá bom. Aí depois ela fala que não conhece o porteiro, então, peraí. isso aí. É mais ou menos Você isso está aí. Mais ou trabalhando menos 10 anos assim. na empresa. Fala um bom dia para você todo dia. E agora você falou aqui que você não conhece o porteiro. Peraí. É simples o exemplo, mas é isso mesmo. É isso aí. Existe pergunta certa, já falou para se contradizer. Pergunta certa para a pessoa se contradizer. A mentira aparece mais no que a pessoa fala ou no que ela evita falar? Depende, né? Eu diria que tem gente que conta minhas verdades, né? Então ela fala parte do assunto, mas não fala a outra. E tem gente que não fala, mas o corpo entrega, né? Então às vezes no momento quente da entrevista, quando você pergunta alguma coisa, ela não quer falar, mas o corpo dela falou. O corpo dela deu um tique e tal, né? E nessas ocasiões de que ela não fala, a gente normalmente usa a seguinte técnica, fala assim, olha, eu sei que você quer falar. E eu sei que você tem o que falar, né? E elas às vezes falam, tem gente que mente o tempo todo, isso é um fato, por mais que você detecte mentiras, que ela vai esconder, tem gente que vai mentir o tempo todo e a gente tem que estar preparado para isso. Mas o mais curioso é que às vezes no final da entrevista acabou, assinou, né? Tudo, ela tá indo embora e fala assim, vocês são bacanas. E isso é muito legal. Vocês não me coagiram, vocês me deixaram à vontade. Isso é muito legal. E tem pessoa que ele mente, pula, passa por cima, fala mentira em cima de mentira, e ele não se entrega. Vocês sabem que ele fez tudo aquilo ali de errado, mas ele vai continuar mentindo e fim de papo. Eu estou tentando lembrar o nome da expressão, mas eu não me recordo. Mas tem gente, Armando, que você pergunta as coisas e ela desvia. Você pergunta as coisas e ela desvia. Pula para o outro lado. Pula para o outro lado. Tem um nome para isso, mas esqueci agora. E ela desvia. E aí você tem que trazer ela de volta. Fala, não foi isso que eu te perguntei. E às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas. Fica até chateada. Exato. Eu estou acabando de falar. Mas, Armando, a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza. Como a gente falou, quando a gente vai para uma entrevista, a gente não vai lá para obter mais nenhuma prova. Nós já temos todas as provas. Lógico. Ou parte destas provas. Então a gente pega resquícios dessas. Às vezes a pessoa está mentindo, não quer falar, ou omitindo, né? Que você falou aí há pouco. A gente fala melzinho, né? A gente dá uma provinha para ele. Mas e o nome tal? Te traz alguma recordação? É um nome assim que ele não tem como falar que não existe. Então muitas vezes você convence a pessoa a falar, o que ele vai pensar na cabecinha dele? Ele sabe. Então ele fala, cara, eu vou falar aqui, então, o que é melhor, e muitas vezes a gente consegue desta forma, tá? Não precisa ir até o final. E também se ele quiser continuar sustentando a mentira, para nós tanto pouco importa. Né? Mas... E às vezes quando você dá esse tipo de dica, esse melzinho, ela fala assim, alguns falam assim, mas como é que você conseguiu isso? A gente fala para eles. É verdade ou não é? Realmente eu fiz. Fazer o quê e tal, né? Tem pessoa que acaba sendo sincero. Quando o agravante não vai dar mais consequências, a pessoa acaba falando. Não tem como sustentar, né? Ela fica também envergonhada. Lógico. E o silêncio pode revelar mais do que uma resposta? Fantástico. O silêncio é uma técnica que nós utilizamos, né? Nós como investigadores utilizamos, e ela normalmente denota que a pessoa tem algo para falar e normalmente ela fala. Quando esse momento do silêncio aparece, todo mundo fica em silêncio e a gente espera e ela fica vermelha. Você não vai perguntar mais nada? Aí a gente tem o combinado de quando existir o silêncio a gente não fala. Pode ficar 5 minutos lá, a gente vai ficar olhando assim, parado. Porque vai sair algo dali. A pessoa está pensando lá o que falar nesse tempo. Então, ela pode estar pensando em mentir, tá bom? Vocês estão sendo claro. E ela pode mentir, mas ela
tá racionalizando ali o que ela vai falar e ela quer falar, porque aquilo para ela é constrangedor. Quando você faz uma pergunta seca e final, se a pessoa já tipo, não adianta eu continuar mentindo, ele baixa a cabeça e Existem fica em casos, silêncio. Né? existem casos dessa forma. Exatamente. Já existiu um caso comigo que a pessoa sustentou durante toda a entrevista, né, que ele ia trazer um comprovante e tal. E ao final ele falou assim: Carlos, eu tenho que te confessar algo. Eu fiz mesmo. Porque ele se sentiu envergonhado. Ele não teria como trazer um comprovante para mim depois, entende? Ele mentiu o tempo todo na entrevista e terminou, assinou, ele estava indo embora, ele virou pra gente e falou assim: Carlos, Aconteceu mesmo. aconteceu. E já teve casos que a pessoa, Armando, teve casos que a pessoa parabenizou o trabalho, falou: eu não acredito que vocês descobriram isso. Você acredita? Já ouvi isso. Muda o depoimento aí que eu cometi o erro. Faz aquele papel, ela faz outro. É porque não tem como ele fugir, Armando. Não tem como ele fugir. Ele não tem como voltar depois. Como é que ele não tem nada para trazer? E porque, como eu falo, né, são boas pessoas. É pessoa que cometeu ali um desvio. Somos humanos, enfim. Tem lá um desvio de conduta, ela cometeu e ela se sentiu confortável com a gente ao ponto de ao final falar assim: olha, eu fiz. Eu me recordei de outro caso. A pessoa ficou de trazer, né, documentos e trouxe os documentos fraudados. Né? Fraudados. Ele aumentou o crime. Esse ele não quis falar no final, mas aí depois passaram alguns dias, ele apareceu lá com os documentos, foi ver. A linha da impressão estava torta, falou: tem coisa errada aqui. E aí acabou sendo desligado por justa causa por fraude documental. Ele pegou um mal. Como é que é? Uma pessoa que não soube fazer a documentação. Tirar a fotocópia corretamente, né? Ele montou, né? Ficou feio o documento. Me recordo até hoje disso. Né, pai? A pessoa tem umas linhas de investigação que são fantásticas, né? São fortes. A pessoa, num incêndio, como é que a pessoa descobre se foi ateado fogo ou se pegou fogo no negócio? Você entendeu? Exatamente. Pelo modo de onde o fogo começou e terminou. Pelo modo de como ele... Porque o fogo, ele sobe, né? Exato. Ele sobe. Não existe uma fraude perfeita. Não existe. É aquilo que nós já falamos aqui hoje. Sempre vai ter um rastro, um resquício. Seja digital, seja de alguém que vai falar. O quebra-cabeça ele vai montando. Chega num deles que ele não encaixa mais. E agora? Aí não tem jeito. Não encaixou. Se não encaixou, Já era. esses aqui estão mal colocados. Exatamente.